O sinal aberto a partir de agora para analisar com mais detalhes a prova do Enem, no primeiro dia que foi realizada aí nesse domingo. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse foi o tema da redação do Enem 2021. Para analisar o primeiro domingo de provas, a gente conversa agora com o professor de gramática, leitura e redação, Ademar Nogueira. Professor, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar na Sagres. É uma satisfação, muito obrigado. Professor, vou começar perguntando sobre a redação. Então, esse tema, acho difícil que algum professor ou algum colega do senhor tenha acertado, assim, cravado o tema da redação. Qual foi a avaliação que o senhor fez sobre essa escolha e, enfim, que tipo de alternativas, possibilidades esse tema deu na elaboração da prova para os estudantes que prestaram o Enem no primeiro dia ontem? Bom, eu quero ter a liberdade de dizer que foi tão difícil assim a gente abordar o tema, essa temática em sala de aula com os meninos e com as meninas. Eu quero lembrar que o ano passado, quando saiu o auxílio emergencial do governo federal, aquele de R$600, muito foi debatido a respeito da falta de documentação por parte de muitos brasileiros e brasileiras que sequer puderam se candidatar, se inscrever a esse auxílio, porque não tinham CPF. Se não tivessem CPF, e a maioria deles porque não foram registrados, não tiveram a sua certidão de nascimento. Dizer que o primeiro direito que prevê o próprio artigo 5º, né, que são os direitos civis, junto aos direitos políticos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, à segurança, e o direito ao patrimônio, à propriedade. O registro civil está dentro desse escopo desses direitos, para poder ter a garantia dos direitos que estão na Constituição, no artigo 6º, que são os direitos sociais. E dentre esses direitos sociais, o direito à alimentação, o direito à saúde, etc. E tudo isso se inicia com a certidão de nascimento, que é um dos primeiros atos a que o brasileirinho, a brasileirinha tem essa prerrogativa. Tanto é quando o pai é desconhecido, quando o nenenzinho é deixado numa caixinha, deixado ao léu, a justiça, o conselho tutelar, tem o direito, tem o dever, tem a obrigação de registrar essa criança, porque começa aí, mesmo que esse registro seja com o nome de mãe desconhecida, pai desconhecido, começa aí o brasileiro a ter os seus direitos sociais. E, dentre eles, a própria campanha de vacinação, o direito à vacinação, etc. Então, esse tema foi muito debatido em 2019, mais especificamente agora em 2020. Até tiveram podcasts, a respeito dessa invisibilidade. A falta de registro civil, a falta da certidão de nascimento, ela é muito mais comum do que se imagina. Então, é um tema de ordem bastante interessante, porque ele fica reverberando na nossa sociedade, ele tem esse viés social. Não teve surpresa, nós não ficamos, eu acredito que a maioria do professorado deste país não ficou chateado com o tema, daquele tipo dos meninos, né, nada a ver. Pelo contrário, tinha tudo a ver dentro da discussão social. Pois é, e aí isso já dá um indicativo, né, professor, de um ponto importante para a avaliação da prova do Enem, que é o repertório que o aluno tem de apresentar diante de um tema, né? Além do texto base, além daquela provocação que a própria prova dá, isso tudo que o senhor explicou já aponta aí para algo que os estudantes poderiam ter apresentado na redação, além de todos aqueles critérios técnicos para a elaboração da redação, mas também esse repertório próprio dos estudantes. Eu vou passar para a Cileide Alves, mas antes eu só vou fazer a última questão, por enquanto, aqui nessa abertura da nossa conversa, professor, que é sobre a cara do governo. O senhor avalia como professor que está ajudando a preparar esses alunos para passarem pela prova do Enem, que teve algum ponto assim muito diferente do que de provas anteriores, que desse uma cara
diferente para a prova ou estava tudo dentro da normalidade do que o Enem tem apresentado lá desde o final dos anos 90 e aí nesses anos 2000 já como forma de seleção dos estudantes para entrar na universidade? Teve alguma coisa assim fora da curva com essa questão da cara do governo ou não estava tudo dentro da normalidade, professor? Olha, a surpresa foi que não teve nada de um viés mais de direita ou de ultradireita, o cara de governo. Pelo contrário, o que se mostrou foi que o INEP é uma instituição forte e talvez aí tenha sido a debandada, estou fazendo aqui uma ilação, de acordo com as minhas leituras, as minhas audiências, talvez aí tenha sido um dos motivos de debandada, de resistência. Não vimos, tanto eu quanto os meus colegas, quanto o grupo de que a gente trabalha, não vimos qualquer discrepância daquilo que vinha sendo feito. Pelo contrário, né? Em outras as outras matérias, vamos dizer assim, já tivemos textos que eram até contra a ideologia do governo atual, né? Tivemos a tão famosa Vida de Gado, do Zé Ramalho, né? Que é pauta, que é uma música de pauta de luta do próprio MST, tá? Então, assim, tivemos textos de ordens diferentes, textos na prova de linguagens em si, né? Tivemos textos mais canônicos, desde o Machado de Assis, o Manuel de Barros, o Lima Barreto, tá? Tivemos textos mais modernos, com Carlos Heitor Coni, com crônicas, e arte, que fala da pop arte, que fala da cultura do consumo, né, da sociedade do espetáculo. Então, a surpresa me parece que foi muito mais uma jogada de marketing, sabe, de aparecer mais na mídia, tem um viés em torno disso, do que ter cara de governo. Não, eu posso dizer, essa prova teve cara de INEP. Eu que estou desde quando começou o Enem, em 98, há 32 anos em sala de aula, acompanhei o nascimento do Enem, lá com o saudoso ministro Paulo Renato de Souza, o ministro do Fernando Henrique Cardoso, que foi quem concebeu essa ideia do Enem, uma ideia importada da TRI, que é a teoria da resposta ao item, veio dos Estados Unidos, com o exame de proficiência deles no ensino médio, e chegou depois, em 2009, com o governo Lula fazendo essa reformulação desse novo Enem, e não vi qualquer entonação de um viés de direita, mais de direita, porque o governo quis, etc. Agora, bem dito, essas questões, elas são todas calibradas. Essas questões, elas têm as suas notas com nível médio, com nível fácil, médio e difícil. Aí, tecnicamente, e elas são pré-testadas. É nesse pré-teste que se define que um item ele é mais difícil, ele vale mais, um item é mais fácil, vale menos, e assim por diante. Aí, tecnicamente, do lado de cá, eu sou incapacitado para dizer se houve a troca de uma questão de um nível A, B ou C, que tivesse número 2, 3 ou 4, que desequilibrasse o valor, a métrica da prova. Isso não. Em termos de questões de qualidade pedagógica, didática, isso aí foi a cara do INEP, essa prova. E é o ponto importante da formação da nota do aluno no Enem, né? Acertar aquelas fáceis e médias e algumas difíceis, mas é mais ou menos como a prova é pensada e elaborada. Professor de Gramática, Leitura e Redação, Ademar Nogueira, conosco aqui no Sagres Sinal Aberto, Cileide Alves. Bom dia, professor, obrigada pela presença. Bom, a surpresa, portanto, foi a normalidade, né? E quem criou todo o clima de anormalidade foi o próprio governo federal. E aí eu pergunto, a semana passada foi uma semana tensa para professores e alunos que estavam se preparando para o Enem? Cileide, bom dia, é um prazer em falar com você. Sim, foi uma semana difícil, foi uma intempérie criada pelo próprio governo federal, de uma irresponsabilidade tremenda,
da fala do presidente da República, fazendo muito mais, a meu ver, diante da prova de ontem, fazendo muito mais um marketing para aqueles que o seguem, do que realmente o conhecimento teórico da prova. E isso vocês não imaginam o que gerou dentro de sala de aula. Eu mexo com um público mais específico de pré-vestibular e de terceira série do ensino médio, e meninos experientes de pré-vestibular, com 3 anos de caminhada dentro de um cursinho, meninos desestabilizados de nos cercar no corredor e dizer que agora mudou tudo, agora, sabe? Momento em que esses meninos e essas meninas precisam de uma estabilidade emocional. Eu não sei se você teve a graça de ter filhos, filhas, dentro dessa caminhada, de conviver com isso dentro de casa. Só nós que somos pais, que sabemos o que é o menino deitar chorando e acordar desestabilizado, porque diante da insegurança, diante da instabilidade, e vem uma pessoa que tem uma autoridade nacional dizer que a prova estava modificada, que tinha a cara deles. E isso nos gerou um pouco de trabalho na parte da psicologia, na parte do trabalho do apoio emocional para esses meninos. Não foi fácil, viu, Cileide? Não foi fácil. Professor, o senhor estava falando a respeito do tema da redação, invisibilidade, que não foi surpresa, né? E eu até me lembrei, além do podcast que o senhor citou, eu me lembrei de um livro que foi publicado por uma colega jornalista esse ano, que se chama Invisibilidade, da Fernanda Escócia, que é editora da revista Piauí. Esse livro até ganhou visibilidade, né, na mídia por conta do envolvimento da autora e da pesquisa dela, né, um retrato, uma etnografia sobre a visibilidade, e são 3 milhões de brasileiros nessa situação. Esse tema, por que, apesar disso que o senhor falou, né, e eu estou confirmando com a minha experiência de ter visto esse assunto no ano passado, por que ele espantou tanto as pessoas ainda assim? Cileide, é interessante. Assim, eu acabei de ler um post aqui, pessoas conhecidas, professores dos institutos federais, universidades, acabando de dizer que foi tranquilamente, o tema mais difícil dos últimos 3 anos. Eu, com toda a vênia a eles, eu quero te dizer que eu não concordo. Qualquer tema, Cileide, qualquer tema, ele vai ser sempre um tema inusitado. Ele vai ser sempre de Enem, falando de Enem. Ele vai ser sempre um tema que vai causar um impacto, vamos dizer assim, na nossa sociedade. Aí ontem no Twitter, por exemplo, né, nas redes sociais, a gente viu muito isso. Esse tema está à cara do governo mesmo, impossível de ser aceito, impossível de concordar, impossível disso. Tá? Eu lembro que nos últimos 3 certames, um foi sobre os estigmas relacionados às doenças mentais no Brasil. O penúltimo foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, quando o governo que aí estava acabando de tomar posse, estava desmantelando, inclusive, a Ancine, o Ministério da Cultura, etc. Eles trouxeram um tema relacionado à arte, né? E, anterior a isso, nós tivemos um tema que aí, para mim, foi mais complicado ainda, e foi a manipulação do comportamento do usuário pelos dados da internet. A discussão sobre algoritmos, sobre plataformas nos seguindo aí, que você sabe o que é isso, né? Então, assim, eu vejo muito mais um reclame geral em todo o tema, pela minha experiência, do que especificamente nesse, tá? Não vejo... E, aliás, eu vou repetir, Cileide, a minha felicidade com o tema, eu fico muito feliz quando o tema ele vem com um viés social. Você acabou de dizer dos números aí para nós. Nós temos em torno aí, vamos dizer arredondadamente, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil que sequer têm o seu primeiro direito civil. É negada a essas pessoas. E o pior, essas pessoas, eu tenho uma mãe na região norte, na região nordeste, na região sudeste também. Na região sudeste, nós temos quase 1.200.000 pessoas sem registro civil. Cileide, 1.200.000 pessoas.
é metade de uma população de Goiânia, por exemplo, da Grande Goiânia com a Aparecida, etc. Nós vamos pegar assim, metade dessa população sem o direito primário dele. Então, nessa questão da necessidade e urgência dessa discussão, aí nós ficamos muito felizes e não vejo, repito, respeitando todas as opiniões, pela minha participação junto com esse alunato, eu não vejo um terrorismo, assim, nesse sentido de que foi um tema impossível de escrever. Não. E posso prosseguir só uma coisinha, Sileide? Desculpa, às vezes eu estou delongando muito na resposta, a gente, o professor fala muito, tá? Uma coisa que se esquece, a frase temática, ela é apenas um ponto da prova no todo. Então, quando a gente pega a frase temática, invisibilidade e registro social. Então, eu tenho 2 núcleos e eu tenho, olha na sequência, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Então, eu tenho 3 núcleos que se somam. A invisibilidade, o registro e a cidadania. Quem vai completar essa frase, esse recorte temático, é a coletânea daquilo que a gente chama tecnicamente de textos motivadores, que é a prova em si. E houve 4 temas motivadores excelentes, que tocavam nesses núcleos. Só apenas 4. Então, foi uma prova, nós não tivemos 10 textos motivadores. Nós tivemos 4 que eles foram cirurgicamente escolhidos. Então, quando se junta a frase temática e a coletânea, aí que nós temos o entendimento geral da prova e que esses meninos precisam se concentrar. Ontem um jornal da cidade me ligou querendo a entrevista a respeito do tema. Eu falei assim, olha, isso era mais ou menos umas 6 da tarde. Eu falei, enquanto eu não tiver a coletânea dos textos motivadores em mãos, eu não posso emitir a minha opinião diante da prova. Desde porque são 2 coisas que se completam, o recorte e os textos motivadores. Eu posso te garantir, tecnicamente, que estavam em perfeita sintonia. Professor, excetuando aí, então, o bode na sala, né, que foi toda essa crise que o governo fez questão de criar na semana passada, e o tema da redação, qual a leitura que o senhor faz do restante da prova? Bom, eu posso falar da prova de linguagens, tá? A prova de linguagens foi uma prova longa, 45 questões, uma prova longa, que se mistura língua estrangeira moderna, 5 questões de inglês ou 5 questões de língua espanhola, o aluno, o candidato e o participante escolhe, e mais 40 questões ligadas diretamente às linguagens. E aí nós temos arte, nós temos literatura, nós temos gramática, temos os textos e temos uma coisa que está na pauta das competências, que é a linguagem da tecnologia. Então, elas se completam. Houve um relativo equilíbrio dentro desses conteúdos, vamos dizer, mais conhecidamente com conteúdos, nós chamamos tecnicamente de competências e habilidades. Tivemos aí em torno de umas 5, 6 questões de arte, tivemos questões de linguagem corporal, que entra naquela antiga educação física, tivemos 12 questões de literatura, repito, com textos mais canônicos, que foram desde Machado, passando por Lima Barreto, por Manuel de Barros, a textos mais modernos, como o Carlos Heitor Coni, seu colega jornalista, falecido recentemente. Uma crônica maravilhosa sobre o estojo, você deve conhecer, né, que sentiu o cheiro do estojo quando criança, lindo aquele texto. E tivemos questões de tecnologia da comunicação. Agora, então foi muito bem distribuída nesse quesito. Agora vem a crítica. É uma prova longa, com textos longos, cansativos, menos imagens que poderia aliviar, fazer um contrapeso nessa extensão dessa prova, menos textos, menos imagens e mais textos verbais. E textos verbais longos, que às vezes ocupavam a coluna inteira de uma página. Quer dizer, 2 questões por página. Né? Então, assim, não todas, mas precisa sentir
a extensão dessa prova. Conteúdo. Uma prova muito mais interpretativa do que uma prova conteudística. Tiveram questões de conteúdo, sim, que o menino precisava, teve questão de funções da linguagem, questões de estratégias argumentativas, etc., mas uma prova mais interpretativa, longa. Eu acho que aquele menino, aquela menina que deixou por fim, em último lugar, a prova de linguagens, ele possivelmente não deve ter dado tempo de fazer todas as questões. Agora, terminando, já é uma tônica do Enem. Não é uma tônica específica dessa prova, que eles colocaram, o BOD foi colocado na sala por questões de marketing político. Até agora, eu posso fazer essa leitura diante da minha prova, tá? Não por questão técnica mesmo, tá? Foi muito mais aquela coisa do fogos de artifícios. Agora, eu não sei dizer, tá, Cileide, como será para o ano que vem. Para o ano que vem, a gente não sabe, com o desmonte do INEP, se isso permanecerá, que é o nosso temor. Tá? Amanhã já é muito tempo para este governo, que dirá o ano que vem, né, professor? Mas nós vamos sobreviver, Cileide, nós vamos sobreviver, nós somos fortes. Rubens? Isso, professor, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, pela disponibilidade aqui de nos ajudar a entender esse momento, né, o processo aí da prova do Enem. Abraço ao senhor e bom trabalho. E, claro, o trabalho continua também para a sequência aí, né, das provas. Um abraço ao senhor, bom dia, boa semana. Isso. Eu quero te agradecer e quero deixar um recado para os meninos, tá? Continua. A preparação, ela continua. Não esmoreçam, esqueça a prova de ontem e vamos para frente. Tá bom? Abraço a todos vocês, muito obrigado pelo convite. É isso, obrigado, professor. Professor Ademar conversando com a gente aqui de gramática, leitura, redação. Ademar Nogueira, sobre o primeiro dia de provas do Enem, realizado neste domingo. Destaques e a íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora em Goiânia, 7h58.